Você se cobra demais? Fica ansiosa mesmo quando comete pequenos erros? Se sente mal, culpada, como se tivesse falhado como pessoa? Hoje eu quero te mostrar como isso pode não ter começado agora, ter começado lá na sua infância. Uma seguidora me mandou um relato muito forte que eu quero compartilhar aqui no canal. Aos 4 anos, meu pai me pegou fazendo arte escondida. Tentei pedir desculpas. Ele disse: "Não erre para não ter que pedir desculpas." Nunca superei. Sempre que erro, me sinto muito mal. Presta atenção, isso aqui pode explicar a sua vida inteira. E fica até o final, porque eu vou também fazer uma prática hoje para que você possa já começar a tratar esse mal-estar e esse perfeccionismo e autocobrança que gera ansiedade e trava a sua vida. Nós vamos fazer uma prática corporal do método Liva. Qual é o ponto aqui? Uma frase dita na infância pode virar uma regra inconsciente, principalmente quando vem de figuras de autoridade na sua vida. Pai, mãe, professor, professora. Vamos pensar nessa dinâmica? Ela aqui com 4 aninhos de idade, muito pequenininha. Somente com 3 aninhos, a partir dos 3, a gente começa a formar uma noção de identidade. Uma noção de que você é você, uma pessoa separada da mamãe, por exemplo. Porque você nasceu dentro do corpo da sua mãe. Tudo que mamãe sentia, você também sentia. Aí nesse relato, ela tem só 4 aninhos e ela tá fazendo arte. O que é fazer arte? Ela tá se expressando no mundo. Imaginei essa cena. Ela tá lá se expressando no mundo como uma criança faz. Ela não tem esses limites de certo e errado. É claro que esses limites vão precisar ser colocados, ou seja, vai precisar ser colocado para a criança a ordem, a regra, o limite, até onde pode, até onde não pode. Aí ela fala assim: eu tentei pedir desculpas. Que bonitinha, né? Então ela percebeu que fez alguma coisa errada e aí o pai apresenta uma regra de vida para essa menina. Ele disse para ela: não erre para não ter que pedir desculpas. E isso ficou muito marcado para ela, tanto que ela se lembra muito bem dessa cena. Quando a gente lembra de uma cena, aquela cena representa algo, significa que ela gerou uma marca na gente. Ela nos deu uma compreensão do mundo, do que é a vida e do que somos nós. Tudo que está acontecendo em volta, o clima da casa, os sentimentos dos adultos, do irmão mais velho, do irmão mais novo, ela está conectada com tudo e está armazenando isso no inconsciente e no corpinho dela. Então o que acontece aqui? Quando o pai falou: não erre para não ter que pedir desculpas, ele está ensinando que errar é perigoso e que errar não é uma possibilidade. E que pedir desculpas não é uma possibilidade, porque é muito vergonhoso, é muito ruim ter que pedir desculpas. Provavelmente, esse pai também usava essa regra para ele mesmo. Ou seja, será que ele pedia desculpas ou ele achava que pedir desculpas é um absurdo? Agora veja, a criança de 4 anos, ela não tem noção clara de o outro, o meu pai e os sentimentos dele, eu e os meus sentimentos. O meu pai, a vida e a história dele, eu, a minha vida e a minha história. A criança não tem essa dimensão. Por isso, a forma como nós tratamos as crianças, o que nós falamos para elas, as histórias que nós contamos para ela, tudo aquilo que ela vivencia no ambiente, vai fundamentar a vida dela inteira. Todas as dificuldades e as forças que esse ser humano vai ter para ir para a vida, se ele vai ter mais obstáculos, se ele vai ter mais trabalho ou mais facilidade, mais fluidez, mais leveza para viver a própria vida, acontece a partir de tudo que ele vive na infância. Então, logo, o que você fez então quando ouviu essa frase? Você internalizou: eu sou errada. Isso é muito forte. Entende a diferença? Errar é perigoso. Eu preciso acertar para merecer o amor desse pai, o amor das pessoas que me cuidam, das autoridades na minha vida. E tem um detalhe mais importante ainda aqui, que ela disse que o pai estava de farda.
Então, isso fica ainda mais marcado, porque a farda é um símbolo fortíssimo de lei, de autoridade, de regra. O pai já costuma ser esse símbolo, e aí o pai tá de farda. Então imagina, esse símbolo arquetípico ficou fortíssimo no seu inconsciente. A partir de agora, então, você internalizou. Não é permitido errar. Quase ninguém percebe esse detalhe, mas esse arquétipo somado à vivência entra no seu psiquismo e vira um mandamento da sua vida. O pior aqui não foi o erro em si, mas foi a proibição do perdão. A parte mais profunda dessa frase é exatamente a fala: não erre para não ter que pedir desculpas. Ou seja, foi formada uma regra clara aqui. Não pode errar, não pode falhar, não é possível reparar o erro, não se pode aprender e, portanto, por consequência, não se pode ser humano. Então a parte mais importante vem agora. Muita gente cresce sem perceber que não se permite errar. Sofre a vida inteira por acreditar que não tem o direito de errar. Aí quando você falha hoje em dia, você pensa automaticamente: eu sou um fracasso. E você não consegue pensar: eu cometi um erro, eu cometi um equívoco, porque sou humana e estou aprendendo sobre a vida, sobre a minha própria vida, sobre o que é o mundo. Eu estou aprendendo isso continuamente. Eu posso ter 120 anos, eu ainda vou estar aprendendo o que é a vida. Então não é possível ser perfeita, jamais. Isso é uma ilusão e uma fantasia neurótica. Então como isso aparece na vida adulta? Aparece através de perfeccionismo. Mas não é um perfeccionismo que te leva sempre a aprimorar as coisas, a fazer uma coisa melhor. É um perfeccionismo que trava a sua vida. Aí você adia sempre, você procrastina tudo. Porque afinal, se você nunca começa, você nunca erra. Olha que solução perfeita! Além do perfeccionismo, isso vai aparecer na forma de ansiedade. Então todo mundo teve uma educação excelente, maravilhosa, mas nós somos a geração mais ansiosa. Nós somos o país mais ansioso. O que é ansiedade nesse caso? É a sua mente tentando prever tudo o tempo todo. Você cria imagina como se tivesse uma sirene na sua cabeça que se instalou lá aos 4 anos de idade com um radar ligado automaticamente. Tem uma sirene, perigo, perigo, ou seja, não erre. Com isso, você vai ter também uma autocobrança. O que é a autocobrança constante? É a sensação de que nunca nada é suficiente. É muito diferente de você ter uma sensação de cobrança, de responsabilidade, de autorresponsabilidade para com a sua vida, para com os outros, para com o mundo. E aí você se alinha para fazer as coisas da melhor forma, de uma forma ética. Não é sobre isso. É algo realmente esmagador. É uma parte dentro de você. Imagina exatamente essa imagem que ela trouxe. O pai de farda falando: é só não errar para não ter que pedir desculpas. Ele se torna uma parte interna de você. É como uma imagem mesmo dentro de você que tá lá, rígida, de farda, olhando para você o tempo todo e dizendo: não erre. Você tem que acertar sempre. Você não pode fracassar. E com isso você tem uma rigidez na vida. Isso não é vida real. A vida real tem altos e baixos. A vida real é feita de movimento, não de rigidez e estagnação, não de fantasia de perfeccionismo. Olha o corpo. Nosso corpo é maravilhoso, mas é real. Por consequência, na vida adulta, você pode sofrer da síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Mesmo quando você acerta, mesmo quando você é promovido, mesmo quando te elogiam, você sente dentro de você que você não merece. Vão descobrir a qualquer momento a farsa que você é, que você está vivendo um personagem. E é realmente isso, porque você realmente vive uma persona que não falha. Você tenta transparecer isso que você acreditou. E você escondeu o seu lado humano, você quer deixar bem escondidinho, para que ninguém saiba. Então todo mundo é perfeito. O papai, essa autoridade que apareceu, era perfeito. Você não. Agora, outra coisa muito importante que quase ninguém fala é que isso gera marcas no corpo. Essa marca inconsciente, ela também fica marcada e constrói uma estrutura no seu corpo. Entenda, vou tentar explicar de uma forma bem simples a dinâmica que aconteceu. O pai chegou, você pequenininha, o pai grandão de farda disse pra você:
Não erre para não ter que pedir desculpas. Você estava fazendo a sua arte. Como que a gente faz uma arte bem feita na vida? Pensa comigo. Você tem que estar inspirada. Você tem que ter inspiração. É isso mesmo, tá no corpo. Uma respiração livre. As crianças não têm bloqueio respiratório. Elas são livres, elas respiram. É só você observar como respira um bebezinho. Ele respira por uma barrigona, né, que ele tem. A criança também, ela é expansiva naturalmente. Ela é um arquétipo, um símbolo de alegria. Então, você estava inspirada no mundo. Você estava vivendo a sua liberdade, conhecendo o mundo. O pai chegou e falou isso. Grandão, autoridade de farda, não erre. Como é que você faz para não errar a partir de agora? Muito simples. Bloqueia a sua inspiração. Entende como essa regra é matemática? Como 2 e 2 é 4. É muito fácil. É só você bloquear a sua inspiração. O maior músculo da respiração, o diafragma, por exemplo. Então você faz um bloqueio no seu diafragma. Deixa a sua respiração menorzinha, pequenininha, que aí você vai sentir menos. Sentindo menos, você não faz arte. Não fazendo arte, você não erra. Não errando, não tem que pedir desculpas. Fica tudo bem com o seu pai. Entendeu a dinâmica? Tá fazendo sentido? Tá vendo um pouco da sua história aqui? Então fica comigo até o final, porque nós vamos já, aqui agora, começar a desbloquear essa marca que ficou em você.